agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma... Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 3 de março de 2009, é uma terça-feira. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Nesta manhã nós começaremos aí um estudo, uma fase de estudo, de pregação, em cima do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, Evangelho não, mas Apocalipse, porque João, você tem o Evangelho de João, você tem as cartas de João, mas você também tem lá no último livro, o Apocalipse de João. Tema, Apocalipse. E o título, Estudo do Apocalipse, parte 1. Estudo do Apocalipse, parte 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã nós estamos aí estudando o livro do Apocalipse, e você sabe que esse livro é um livro problemático, misterioso, porque ele é de difícil compreensão. Apocalipse significa revelação, aquilo que está encoberto, porque essa revelação aqui que João recebeu, ele recebeu de Jesus, quando ele estava preso na ilha de Patmos, isso aí mais ou menos entre o ano 95 e 96 depois de Cristo, no império de Domiciano, que era o imperador romano. Esse imperador foi um imperador muito duro, muito severo, e ele desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos daquela época, os cristãos do primeiro século. João, sendo considerado o último dos apóstolos, aquele que não há relato de como ele morreu, alguns dizem que foi de morte natural, e eu creio assim, porque Jesus deixou a entender desta forma, mas enfim, esse João era o João apóstolo, aquele João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o mesmo João que é chamado de apóstolo do amor. Esse João, que estava na ilha de Patmos, preso justamente por ser cristão, pela perseguição que havia naquela época, esse João recebe a revelação de Jesus Cristo, e Jesus passa para ele essa incumbência de que ele deveria transmitir essa mensagem às 7 igrejas da Ásia, que nós veremos nos dias seguintes que nós vamos estudar. Mas João estava preso, ele estava ali trancafiado, mas ele estava em sintonia com Deus. E naquela época o Império Romano dominava muito. O Império Romano, quando mudava de imperador, mudava a perspectiva. Tanto é que quando sai Domiciano, a situação melhorou e os cristãos foram soltos, porque houve uma grande anistia. Mas, de uma forma geral, o Império Romano era uma oposição ao povo de Deus, como nós aguardamos dentro em breve, na época de tribulação, haverá sim um momento hostil contra o povo de Deus, porque o Império Romano é símbolo do Império do Anticristo, ou melhor, o Império do Anticristo é um prolongamento do Império Romano, e naquela época dominava praticamente toda a Europa, Grã-Bretanha, Alemanha, e por aí vai. E naquele momento, naquele contexto em que a perseguição era grande sobre a igreja, sobre os crentes do primeiro século, João, na ilha de Patmos, ele tem essa revelação. Por isso que ele diz aqui no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso quer dizer que quando Deus
deu a revelação a João, e aqui diz através de Cristo, e revelação significa Apocalipse, ele queria prevenir os servos do Senhor, como você e eu, a respeito das coisas que ainda vão acontecer, e muitas delas já estão acontecendo. Aqui diz, pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. João recebeu a revelação de Deus. João, ele estava ali recebendo uma missão de Deus para pregar essa palavra e anunciar essa escritura, como você também tem essa incumbência, você também tem essa missão. Por isso que é necessário você aprender para você transmitir, porque o povo de Deus precisa crescer nesse conhecimento e nessa graça. Aqui diz, o qual testificou da palavra de Deus. João testificou da palavra, você também precisa testificar. E do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Meu amado e minha amada, assim como João no passado, ele recebeu essa mensagem, você hoje também está recebendo. João recebeu e transmitiu essa mensagem, e você nesta manhã precisa também receber e transmitir essa mensagem, porque quando você transmite a palavra de Deus, quando você transmite a verdade do Evangelho, não somente porque o Evangelho está para trás, mas quando você ensina, quando você prega a verdade do Apocalipse, você está sendo um cristão exatamente igual a João. E nesta manhã diz no versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê. Querido, se você na sua casa está lendo as Escrituras, se você está lendo o livro do Apocalipse, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque você é uma pessoa feliz, e não somente o que lê, mas o que ouve as palavras dessa profecia, e não somente quem lê e quem ouve, mas também quem guarda as coisas que nela estão escritas. Aqui está escrito isso, porque o tempo está próximo. Nesta manhã, coloque no seu coração, coloque um propósito divino no seu coração. Fale para Deus, Deus, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ser uma bem-aventurada, porque eu quero ler, eu quero ouvir, e eu quero guardar essa palavra dentro de mim, para que eu entenda as coisas que vão acontecer, e não somente isso, para que eu possa esclarecer a quem me perguntar, porque infelizmente no nosso meio, muita gente não conhece as verdades de Deus, não conhece as verdades do Apocalipse, mas Deus está falando no teu coração nessa manhã, da mesma forma que ele falou ao coração de João. Por isso que Deus te diz, bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras, as coisas desta profecia. Faça isso nesta manhã e tenha tranquilidade no seu coração para viver sabendo tudo que vai acontecer. Jesus, ele disse, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E até hoje é da mesma forma. Comece a ter conhecimento e você vai ver como as suas dores vão acalmar, vão diminuir, e você vai ter uma transformação de vida. Tema Apocalipse. Título, Estudo do Apocalipse, parte 1. Nós vamos para o versículo de número 4. Você já entende que João estava preso na ilha de Patmos por amor do Evangelho. Ele vai dizer isso aqui mais na frente. E ali ele recebe essa revelação, e essa revelação vai mostrar justamente o que aconteceria e acontece na história da humanidade. Vamos no versículo 4. Porque no versículo 4 nós temos em primeiro lugar, a primeira parte, versículo 4, Jesus fala às 7 igrejas da Ásia. Foi a direção das cartas. As cartas foram direcionadas, melhor dizendo, às 7 igrejas da Ásia. Versículo 4 diz, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos entender. Jesus falou a João, e João escreveu e enviou para as igrejas. Quais igrejas? As 7 igrejas que estavam na Ásia. A Ásia era um dos 3 continentes chamados do mundo antigo. No mundo antigo você tem 3 continentes: Europa, Ásia e África. A Ásia havia sido povoada pelos semitas, pelos descendentes de Sem, filho de Noé.
E ali naquela região você tinha a chamada Ásia Maior e você tem a chamada Ásia Menor. Essa Ásia aqui é a chamada Ásia Menor, a parte de baixo, onde você tinha essas igrejas. E ali João dirige essas cartas às 7 igrejas, que na verdade simbolizariam todas as igrejas da terra, assim como você, como pessoa, é uma igreja, e eu também sou uma igreja. E ali João, ele enviou às 7 igrejas, e ele fez a saudação: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Por que a saudação graça e paz? Porque é a saudação da igreja, a saudação dos apóstolos. Se você pegar todas as cartas de Paulo, se você pegar as cartas de Pedro e o próprio João, a saudação era graça e paz. Por que graça e paz? Porque ali você juntava a parte do Antigo com a parte do Novo Testamento. Quando você saudava com a graça, porque a graça era justamente a manifestação da presença do Espírito Santo através da nova aliança. Enquanto que a paz era a saudação do judaísmo, do shalom do judaísmo. Então ali você tem a junção de duas fases. Quando ele fala graça e paz, ele estava juntando o povo da antiga e o povo da nova aliança. Porque juntando Israel e a igreja formam um só povo. E ele diz: olha, eu estou trazendo essa mensagem da parte daquele que é, porque o Senhor, ele ainda é, ele ainda existe e sempre existirá. O que é e que era e já existia e que há de vir, porque Jesus vai voltar. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos, querido, simbolizam a plenitude de Deus. Não é que existam 7 espíritos diante de Deus, não. 7 espíritos significa a manifestação total do Espírito de Deus na terra. Por isso que você tem a referência a 7 espíritos. Ou seja, os 7 espíritos de Deus simbolizam a totalidade, a perfeição do Senhor. Então João, ele teve aquela visão, mas Jesus falou com ele e falou Jesus para João: olha, você vai mandar isso para as 7 igrejas da Ásia. Irmão, nesta manhã Jesus fala com você também. Jesus falou com João no passado, Jesus fala com você hoje, e ele fala com você nesse momento, para que você aprenda a verdade, para que você tenha essa visão, e não somente para que você tenha essa visão não, mas que você tenha nesta manhã a graça e a paz de Cristo no seu coração, porque quando você tem a graça e a paz de Cristo, você tem a tranquilidade para abrir a sua boca e falar com toda a ousadia e com toda a autoridade: eu sirvo aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem os 7 espíritos e aquele que está sentado sobre um trono de glória. É esse que nesta manhã fala com você. João recebeu no passado e você recebe hoje. Jesus falou às 7 igrejas da Ásia. Jesus fala com você nesta manhã e você cresce no conhecimento e na graça do Senhor. Tema Apocalipse, título Estudo do Apocalipse, parte 1. Em segundo lugar, versículo 5, Jesus é a fiel testemunha. Isso, porque Jesus é a fiel testemunha, você vai ver aqui no versículo 5, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha só, mais uma grande revelação aqui. No versículo 5 diz que Jesus é a fiel testemunha. Por que a fiel testemunha, querido? Porque ele veio à terra, cumpriu a missão e ele nunca negou ao Pai, ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Ele veio à terra, ele sofreu e ele é a fiel testemunha, como você e eu, nós somos testemunhas também, e devemos ser fiéis. O primogênito dos mortos, sabe por que primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para que ele venha mostrar para você e para mim que nós iremos ressuscitar também, ou, se não morrermos no arrebatamento, seremos transformados. Por isso ele é primogênito dos mortos. E ele é o príncipe dos reis da terra. Por que príncipe dos reis da terra? Porque ele tem o principado e o domínio. Ele está acima de todos os reis da terra. Porque Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E ele detém o principado sobre a terra, ou seja, ele tem o domínio sobre todos os reis da terra. No passado chamavam-se reis.
Hoje chamam-se presidentes, primeiros ministros e por aí vai, mas não importa. Na terra, todos são de carne e osso. Jesus Cristo não é mais de carne e osso, porque ele ressuscitou dentre os mortos e está nos céus glorificado, e é esse Jesus que vai aparecer para João. Ele é testemunha fiel, ele é o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar, e ele é príncipe dos reis da terra. Não que ele seja príncipe porque ele é rei, mas ele tem o principado e o domínio sobre toda a terra, e ele é aquele que nos ama, diz aqui. Isso é tremendo e maravilhoso. Ele te ama, meu amado, minha amada. Ele te ama, ele te quer, ele quer mostrar para você. Porque é que diz que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E isso é sério. Quando Jesus manifestou a João, Jesus era fiel testemunha. E nesta manhã você também é uma fiel testemunha. E saiba que Jesus te lavou no sangue dele. E no sangue de Jesus você tem transformação nessa manhã. Pelo sangue de Jesus, os seus pecados foram cravados, e no sangue de Jesus você é lavado nessa manhã. Se você está aí cabisbaixo, pensando, eu não posso, eu não consigo, eu não chego a lugar algum, é mentira. Nesta manhã, o sangue de Jesus lava, purifica e arranca todo o seu pecado diário. Tudo aquilo que você fez de errado, Jesus Cristo te lava nessa manhã e te deixa branquinho, te deixa alvo como a neve. Tenha certeza, ele é a testemunha fiel, ele nunca negou, ele não te nega também. Tema Apocalipse. Título, Estudo do Apocalipse, Apocalipse, parte 1. Terceiro lugar, versículo meia dúzia. Pode marcar aí. Jesus nos faz reis e sacerdotes. Olha que maravilha. Jesus nos faz rei, né? E sacerdotes. E se você não tomar posse disso, você vai ficar pela terra mendigando. Como muito crente está por aí, e você sabe aonde é que eu vou chegar. Não são reis e muito menos sacerdotes, porque não desenvolve, não cresce no conhecimento e na graça. Mas quando você cresce no conhecimento e na graça, você entende que isso aqui, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Olha, ele te fez rei, querido. Ele é o rei dos reis e ele te faz um reizinho para você reinar nessa terra, sabia disso? Você reina na tua casa, você reina na tua família. Aonde Deus te colocou, você é uma pessoa que deve reinar. Você deve dominar aquilo que Deus te deu. Mas quando o diabo ele cega a pessoa passa aqui na terra como se fosse um filho daquele lá que tu sabe o que é. Não, se você é filho de Deus, você é rei. Se você é uma filha de Deus, você é uma rainha, porque você está reinando aqui nessa terra. Não somente rei, mas sacerdote. O que um sacerdote faz, querido? Lembra? O sacerdote, ele é intercessor. Você é sacerdote da sua vida. Você é aquele que pode fazer a diferença. Não fique pensando que é o fulano nem o ciclano. Tem gente que pensa que é a oração do ciclano, do beltrano. Eu vou chamar o fulano que é forte, a oração forte. Não existe oração forte nem fraca. O que existe é uma oração de fé em o nome do Senhor Jesus. Quando você ora e apresenta a Ele, Ele é o forte, Ele é o poderoso. Mas você deve cair na real que você é um rei sacerdote na tua casa. Para Deus e seu Pai, ele nos fez para que nós venhamos a demonstrar a glória de Deus na terra. E diz mais, a ele glória e poder para todos sempre. Então veja, para Deus, que é o Pai, ele nos fez reis e sacerdotes. Isso quer dizer que Deus, ele te fez rei e sacerdote para que você dê glória àquele que vive para todo sempre. Se nesta manhã você diz, mas eu estou numa crise, eu estou num problema, eu estou assim assado, e por causa disso eu não consigo nem entender, estudar a Bíblia e não quero, aí é que o negócio piora. Quando você abre essa escritura, quando você vê essa palavra escrita aqui, pode ter certeza que no momento em que você, onde você está agora, você reconhece, abre o teu entendimento e fala, eu não sabia, quer dizer que eu sou um rei e um sacerdote? Isso mesmo, querido, não somente rei e sacerdote não, você também é profeta, porque Deus fala diretamente ao seu coração nessa manhã. Deus te dá a palavra para que você venha a glorificar o Deus Pai no seu coração nessa manhã, e saiba, você que é um rei e sacerdote, a Ele deve ser prestada a honra, a glória, o louvor, o poder e toda a majestade nessa manhã, porque Ele vive
vive e reina para todo sempre. Esse é Jesus, aquele que está falando com você nesta manhã. Ele, Jesus, nos fez reis e nos fez sacerdote. Ele te fez um rei e um sacerdote também. Tema Apocalipse, título, Estudo do Apocalipse, parte 1. Vamos para o versículo de número 4. O versículo 4, Jesus, ele já mostra logo de cara, que maravilha. Jesus voltará e todos verão. Isso aqui é uma apresentação. Nós estamos só na apresentação, hein? Jesus vai voltar e todos vão ver. Isso é maravilhoso. Versículo de número 7, diz assim: eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jesus, que nós estamos falando nos versículos anteriores. E todo olho o verá. Isso quer dizer, meu irmão, que na volta de Cristo você tem duas partes. Você tem a primeira parte, que é para a igreja, a segunda parte, que é para Israel e as nações. Quando ele voltar visivelmente, a chamada parousia, quando Jesus voltar, todo olho verá. Todos os cidadãos da terra verão, porque eles verão o cortejo de Cristo passar pelos céus e se dirigirem até Jerusalém. Por isso que diz aqui, até os mesmos que o transpassaram. Quem transpassou a Jesus? Quem transpassou? Você lembra? Quem transpassou a Jesus foram os judeus pelas mãos dos romanos. Por isso que fica naquela questão, quem matou Jesus? Foi judeu ou foi romano? Foram os dois. Porque na verdade os judeus entregaram Jesus nas mãos da autoridade romana, e foram eles quem sacrificaram a Jesus. Por isso que aqui fala assim, até os mesmos que os transpassaram, não significa aquelas pessoas da época, porque já morreram, não é isso. Ali está dizendo que aquela mesma nação, a nação israelita, a nação judaica, os mesmos que o transpassaram o verão. Até porque no momento da volta de Cristo, haverá uma grande conversão em massa do povo de Deus, do povo de Israel. E aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por quê? Porque quando Jesus voltar, amado, ele vai voltar para combater o exército do anticristo, aniquilar o anticristo e estabelecer na terra o seu reinado de 1000 anos, o chamado milênio. E quando ele voltar, as nações da terra, que falam tribos, essas tribos aqui são as nações da terra, que no mundo passado, daquela época, como eu falei, na época de Domiciano, na época do Império Romano, era uma composição, hoje é outra composição, mas aqueles mesmos locais, aquelas mesmas nações, elas verão a glória de Deus através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nessa manhã, se você é uma pessoa que ela vem lá, vai cá, meio barro, meio tijolo, porque no nosso meio nós temos muita quantidade, mas pouca qualidade, infelizmente é a verdade, pouca gente conhece de Deus, poucas pessoas conhecem ao Senhor que servem, e isso é sério. Não adianta você carregar a Bíblia embaixo do braço, se você não a carregar no coração, na mente e na sua boca, porque você deve ter esse conhecimento, porque se você não sabe, no momento do arrebatamento, somente a igreja fiel vai lhe ser levada, somente a igreja fiel, que é a metade, porque são 10 virgens, a metade é prudente, a metade é imprudente. Se você quer subir no arrebatamento, você precisa dar atenção, você precisa desenvolver, você precisa conhecer o Deus que você serve, porque quando ele voltar, aqui diz que ele voltará nas nuvens. E para adiantar, se você não sabe, quando Cristo voltar, quem for arrebatado na primeira fase, vai voltar com ele para reinar com Cristo na terra. E se você quer isso nesta manhã, você deve assumir um compromisso com Deus, não somente com o homem, mas um compromisso com o Senhor, porque ele está dizendo, eu vou voltar e todos verão, até mesmo aqueles que me transpassaram, e todas as tribos se lamentarão. Mas eu creio que você não vai se lamentar, não. Eu creio que na volta de Cristo, eu e você estaremos voltando com ele pelos céus, para reinarmos com Cristo na terra, e todas as tribos da terra verão a Cristo e verão a você também, e se lamentarão, porque dirão, como eu queria estar ali, não posso estar e não estou. Mas saiba nesta manhã, Jesus tem obra grande na sua vida. Sim, amém, como diz aqui. Mas preste atenção, Deus só trabalha quando você coloca a mão no arado, cai para dentro e não recua. Seja uma pessoa que procura conhecer a verdadeira palavra de Deus. Tema Apocalipse,
Título: Estudo do Apocalipse, parte 1. Em quinto lugar, nesta manhã, versículo 8, nós temos o seguinte: Jesus é o início e o fim da história. Isso mesmo. Jesus começou a história lá em Gênesis, Jesus termina a história no Apocalipse. Confira comigo, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa, meu amado, é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Seria para nós o A e o Z. Ele quer dizer que ele é o primeiro e o último, ó. Eu sou Alfa e o Ômega, vírgula. O princípio e o fim. Cuidado. Ele não é o princípio e o fim no sentido de existência, porque ele é eterno. Jesus é o próprio Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. Aqui quando fala que ele é o princípio e o fim, quer dizer que ele é o princípio e o fim da história da humanidade. Porque quando Jesus voltar, ele volta para reinar e para concluir a história da humanidade. E aqui diz o que é, o que era e o que há de vir. Cuidado que tem gente que erra isso aqui. Você pode escutar por aí, tem muita gente que fala assim: o que era, o que é e o que há de ser. Mentira, mentira. É o que é, o que era e o que há de vir. Porque se você falar que Jesus vai ser, você está mentindo. Porque ele já é e sempre será o mesmo. Então aquele que é, que era e que há de vir, vírgula, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso do Antigo Testamento original, El Shaddai. Aquele que pode todas as coisas. Meu irmão, Jesus é o início e o fim. E ele quer dizer nesta manhã que ele é o início e o fim da tua vida também, da tua história. Deus, através de Jesus, quer controlar toda a sua vida. Ele é o princípio e o fim. Você nessa manhã, de repente, está aí, mas o que eu faço? O que eu vou fazer? Olha, eu vou falar um negócio para você aqui. Não fique nem 5 segundos preocupado. O tempo que você vai ficar preocupado, abra a Bíblia, medite nessa palavra, porque você vai descobrir uma grande verdade. Jesus é o Alfa e o Ômega, não somente da história da humanidade, não. Ele é Alfa e Ômega da tua vida, para controlar, tirar todo o mal da tua vida nessa manhã. Ele é o Alfa e Ômega da minha vida também, para tirar todas as mazelas que o inimigo coloca. Ele é o princípio e o fim, porque nesta manhã ele vai dar fim a muita coisa ruim que você estava vivendo. Porque na verdade Jesus está mandando um recado para você. Quando no momento em que você começa a ouvir a palavra de Deus, a sua fé aumenta. Você sabe, eu conheço esse Deus. Esse Deus, ele vai fazer realmente, querido. Ele vai fazer a diferença, diz o Senhor. Porque é aquele que é aquele que era, ele é aquele que há de vir. E você viu que ele vai voltar nas nuvens, todo olho verá. Mas acima de tudo, ele também é o Todo-Poderoso para você nessa manhã. Se existe uma crise, se existe um problema na sua família, se nesta manhã você estava sofrendo com alguma afronta do diabo, saiba que nesse momento, em nome desse Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, todo mal sai da tua vida agora, e você tem liberdade para cultuar, para buscar, para aprender, para desenvolver, porque a Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer a Ele, porque quando você conhece esse Cristo, você cresce. Quando você conhece esse verdadeiro Cristo, você tem nessa manhã a verdadeira revelação do Apocalipse, porque a visão do Apocalipse era para transmitir tranquilidade para os seus servos. Se você começa a entender o Apocalipse, você começará a ter tranquilidade na sua vida para entender que você é rei, você é sacerdote e você serve aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Nesta manhã, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em vez de você ficar prestando atenção em besteira, esquentando a tua cabeça, medita na palavra, você vai ficar leve como uma pena e a tua vida vai ficar uma maravilha. O tema Apocalipse e o título Estudo do Apocalipse, parte 1. Lembre-se, Jesus fala às 7 igrejas da Ásia, ele fala contigo também. Jesus é a fiel testemunha. Ele nunca vai deixar você e você não deve deixá-lo. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Você também é rei e sacerdote. Jesus voltará e todos verão.
Você, se não ficar, você vai ver também, mas você vai escolher. Ou você vê de cima voltando com ele, ou você vê de baixo esperando a situação. Melhor ficar em cima, né? Então seja fiel. E também você tem o seguinte, o quinto ponto. Jesus é o início e o fim da história da humanidade. Ele é o início e o fim, mas acima de tudo, ele controla a sua vida nesta manhã. Guarde essa palavra, seja feliz e tenha paz, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será, hoje, sempre, eternamente. Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe.